Doutora Regina Buffman, doutor André Moreira, sejam os dois muito bem-vindos ao Mesa para Dois. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui de volta. E cada vez um assunto mais polêmico e que abrange muitas pessoas, né? A gente tem feito uma série de colunas aí que a gente falou sobre saúde da pele, do cabelo e alguns tratamentos. Entre os tratamentos que a gente mais conhece hoje, acho que ele é super popular, que tem um efeito que a gente vê rápido, é a toxina botulínica. Mas teve porém aí tá tendo uma polêmica em relação a ela. Vocês podiam esclarecer os nossos ouvintes? A toxina botulínica é o procedimento dermatológico cosmético mais realizado no mundo. Ah, é? Né? É o mais realizado no mundo. Ele é tão popular, que a gente até colocou o nome de uma das marcas num procedimento capilar, mas que não tem nada a ver com a toxina botulínica, porque é simplesmente essa ideia que o efeito é tão bom, tão bonito e tão Tão rápido rápido. que eles usaram a mesma proposta, mas não tem nada a ver com um alisamento capilar. E a polêmica recente é que a Anvisa, que é a nossa agência regulamentadora, toda vez que a gente quer colocar um remédio em circulação no nosso país, ele precisa ser liberado pela Anvisa, ela soltou essa nota devido ao risco de botulismo, que é uma doença, que a doutora Regina vai contar pra gente, que pode estar associada à aplicação da toxina botulínica. Até antes, vocês poderiam explicar realmente o que é o Botox, o que ele faz? Primeiro, a gente vai esclarecer uma coisa que é importante lembrar que o uso da toxina botulínica não só é cosmético, não é só estético. O uso da toxina botulínica é amplamente difundida na medicina para várias finalidades. Por exemplo, a mais comum e popular é para o tratamento das rugas dinâmicas da face, mas a gente também tem para os espasmos. O pessoal da neurologia usa muito para caso de espasticidade. Espasticidade, por exemplo, é aquela criança que tem, por paralisia cerebral, ou pode ser também em outras faixas etárias, a contratura do membro, quando fica com os bracinhos muito, muito rígidos, faz para suavizar. Um uso muito comum também é para as cefaleias, para as dores de cabeça crônicas, para o sorriso gengival, para o distúrbio de articulação temporomandibular. Aham. E Suor. tem para Vocês já sudorese. falaram aqui sobre isso. Eu vou falar um caso assim que talvez você não saiba. Para doença esfincteriana, quem tem o Olha, esfíncter anal muito comprimido faz toxina botulínica para relaxar o esfíncter anal em gente, caso de fissuras anais recorrentes. Então, do, do suor até outros casos, a toxina permeia várias especialidades, não só a dermatologia, a cirurgia plástica, como o pessoal da neuro, o pessoal da cirurgia torácica, o pessoal da proctologia. Então, muitas especialidades usam a toxina botulínica, né? E o importante é que quem use a toxina botulínica tenha conhecimento e responsabilidade ao usá-la. Existe uma doença chamada botulismo, que é uma doença causada pela mesma toxina botulínica, produzida por uma bactéria específica, que é um quadro muito grave, porque a toxina ela causa um relaxamento muscular. Por que ela trata as rugas? Porque ela relaxa a musculatura de onde a gente aplica, que no caso é a testa, a região da frente, ao redor dos olhos, e esse relaxamento dos músculos leva à suavização das rugas e até a prevenção da formação de novas rugas. Porém, quando a gente entra em contato com a toxina não purificada numa concentração muito alta, a gente pode desenvolver essa doença chamada botulismo. Era muito comum, não sei se vocês se lembram, em mel, e naqueles jarros de mel. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma época, proibiu que crianças proíbe, pequenas menos de um ano, é, eles Não proíbem. pode tomassem comer mel, mel. porque o risco daquele mel que, enfim, de beira de estrada, o mel não controlado, tem ali a presença da toxina botulínica e essa É criança fatal. desenvolva a doença Compotas, botulismo. palmito, aquelas compotas sem muito cuidado, que É. palmito pode dar muito isso. Então, assim, tem que ser um processo de pasteurização para ter segurança que não tenha A bactéria essa ativa ali, bactéria né? que faça, né? E no caso do botulismo, o que a gente tem? Um relaxamento da musculatura. Na toxina botulínica, eu vou falar da parte cosmética, Tá. né? Na toxina botulínica, como o André falou, a gente tem esse relaxamento seletivo
da musculatura da face do terço superior, por exemplo. Então, assim, é uma dose muito delicada, muito pequena, muito direcionada a um grupo de músculos que vai ficar com relaxamento temporário, geralmente, em média, em bula está 3 meses. Tem gente que mais, tem gente que menos. Agora, num caso de botulismo, é um relaxamento não seletivo, né? A pessoa pode ficar com dificuldade para deglutir, dificuldade para respirar, dificuldade para abrir os olhos, né? Pode migrar à distância. Sobre esse alerta que a Anvisa soltou para a gente. Ela falou que com doses cosméticas, 2 pacientes foram registrados com um caso de botulismo. Como que a Sociedade Brasileira de Dermatologia se posiciona em relação a isso? Existem estudos a longo prazo, a gente usa toxina botulínica desde a década de 90, Desde basicamente, 1994. para uso cosmético e tem uma ampla segurança em doses muito maiores do que a gente costuma fazer para tratamento de rugas. Para você ter noção, vamos comparar. Lembra que eu falei do exemplo da criança espástica, Sim. casos neurológicos? Eles usam frascos inteiros, mais de um frasco inteiro, para relaxar o membro, né? A gente usa uma fração de um frasco. Então, é uma dose bem reduzida. Porém, todavia, entretanto, pode existir, em raríssimos casos, a ocorrência de. E aí, como é que faz? Como é que, assim, porque não é na hora que vocês detectam isso, né? Assim, em um raríssimo caso, quais são os sintomas que a Anvisa falou assim, olha, fique atento, você que Os fez casos uso. que nós temos, bem relatados, foram 4 casos com toxinas que não eram toxinas registradas, que aí tem esse outro alerta que a gente precisa fazer. Ah, é o Eh, barato que sai caro. Exato. Então, a toxina que a gente utiliza de grandes marcas, por exemplo, você falou o nome de uma marca, ela é uma toxina altamente purificada e altamente controlada. Então, é uma toxina que tem uma segurança. Esses 4 casos foram uma toxina não registrada, e vamos usar o nome popular, toxina fundo de quintal, e esses pacientes foram internados em UTI, submetidos a tratamento com, enfim, um soro antibotulismo que a gente tem, enfim, eles tiveram uma recuperação do quadro deles. Obviamente isso foi a longo prazo. Se as pessoas procurarem na internet, no Instagram, tem umas pessoas que falam, sobreviveu ao botulismo e tal, tem até uma mulher que faz uns posts bem interessantes. Então, existe sim um tratamento, mas ele não é detectado imediato, o botulismo, ele leva um tempo. E como a Regina disse, eu costumo falar, eu não passo pano, tá, gente? Qualquer um está sujeito a um efeito colateral de qualquer procedimento. Mas, obviamente, a gente tem que usar a técnica adequada, o produto adequado. E assim como qualquer outra medicação, existe a possibilidade de efeito colateral até no melhor cenário. Por exemplo, nos Estados Unidos eles não têm dipirona, porque é um efeito super raro que está descrito da dipirona, um efeito no sangue, mas por isso lá nos Estados Unidos eles resolveram retirar. Bani. Então efeitos colaterais existem, e com a toxina botulínica não seria diferente, por isso que a Anvisa trouxe esse alerta. Qual é o perfil de segurança? O perfil de segurança é adequado, porém, não é nulo risco, entendeu? A gente tem uma coorte de pacientes muito grande, são 30 anos usando a droga, mas teve 1, 2, 3 casos, a gente vai falar que não existiu? Não, existiu, como o André falou, nosso compromisso é com a informação. A gente não está aqui para jogar flores, não. Então, assim, existiu, mas, número 1, procedência, da onde que vem esse Botox? Esse Botox é um Botox certificado, como que ele foi comprado, né? Existe a clínica, como que a gente pode comprar esse Botox? Geralmente, a gente tem uma relação direta com o fornecedor e ele chega armazenado, ele chega em condições térmicas adequadas, ele é recebido e prontamente já colocado em refrigeração. A grande maioria das marcas tem uma marca que não precisa, a gente não vai citar o nome, Aham. mas a grande maioria a gente tem que ter todo um cuidado no transporte, no armazenamento da droga, na procedência da droga.
E só um adendo, porque eu acho que Regina não reparou, mas nessa fala dela, ela usou o nome de uma marca, inclusive. O nome da substância é toxina botulínica, isso que ela falou é o nome de uma marca, existem várias Várias outras marcas. registradas no Brasil. Por exemplo, lá na clínica a gente não usa essa, né? A gente usa uma outra marca de um outro Existem laboratório. várias marcas, só que ficou tão popular que Sim, acaba que é de vez em mesmo- quando a gente é que nem escapole. um Gillette. um Escapole. Bombril, Mas Allergan, por favor, não me processe. Escapole. Mas é que é a mais consagrada, mais né? consagrado, foi. Mas o certo é falar toxina botulínica. E tem toda uma cadeia de refrigeração para a gente garantir a qualidade desse produto, sabe? Daí, às vezes, consumidor, tá barato demais? Peraí, onde que tá a falha nisso, sabe? Uma coisa que a Gente, é gente tão tem que deixar básico. claro aqui para as pessoas é que a dermatologia é cara. A dermatologia é caro por motivo muito óbvio, assim, que o insumo é caro, O insumo né? é caro. Essa toxina não chega pra gente barata. Eu gosto até de contar para as pessoas, a toxina vem de um frasquinho único. Esse frasquinho existe um esquema de segurança enorme que uma vez por ano ele é retirado de um cofre e desse frasquinho único se fazem todas as toxinas botulínicas que são distribuídas no mundo. Então, assim, é um produto caro, ele chega É para nós caro. caro. Então, se você vê uma toxina botulínica muito barata, suspeite, porque o insumo é caro. Mesmo comprando assim, em grande quantidade, nossos insumos na dermatologia para a parte cosmética são caros. E a gente vê hoje em dia que é um procedimento tão popular que, cara, eu já vi salão de beleza falando, ó, vai ter Botox Day aqui no salão de beleza tal. Qual que é o ambiente ideal para fazer uma toxina botulínica? Gente, não é na casa do colega que está fazendo um curso, tá? Não é no salão de beleza. É numa clínica que tenha registro da vigilância sanitária, cara. E Por que vai quê? te dar um acompanhamento se alguma coisa der errado. Exatamente, exatamente. É com seu amigo, seu primo, tio do amigo do vizinho, do irmão, que está fazendo um curso de final de semana? Não, você vai procurar um profissional que tenha estudado e que tenha expertise nisso, né? Desse jeito, a pessoa se blinda de possíveis poréns, intercorrências. Você está vendo aquela promoção, gente, vamos fazer um grupo aqui para sair X reais para cada um. Não, gente, olha a cara da roubada, né? E mesmo um procedimento tão comum, nós que temos alguma expertise, né, assim, de algum tempo, muito tempo, inclusive, não é todo paciente que tem indicação de toxina botulínica. Um paciente, por exemplo, que tem uma pálpebra muito flácida, que tem uma indicação de uma cirurgia para melhorar aquilo. Se eu faço uma toxina, essa pálpebra fica mais Pode ter caída. Não pesar é o qualquer olhar. um, né? Eu falo, todo procedimento é um procedimento. Ele necessariamente tem uma indicação e ele necessariamente tem um risco. Não, e a gente vê cada atrocidade, né? Tudo bem, graças a Deus e não graças a Deus, né? Porque sai caro ficar brincando de fazer botox a cada 3 meses. Mas que aí fica umas sobrancelhas. Além da saúde de uma coisa grave como essa, tem as monstruosidades de alguém que tá aprendendo, que vai colocar uma sobrancelha sua colando no couro cabeludo. Você fica parecendo uma pessoa sem expressão. É assustador, assim, até o resultado disso. Que você vai ter que Ai, conviver gente, eu por acho que eu, 3 meses. assim, eu economizaria com qualquer coisa na minha vida, assim. Seu rosto. Mas com o meu rosto, eu acho que não. Com saúde, né, como um Com todo. saúde, Porque de estética jeito nenhum, é gente. saúde, né? Até eu De falo jeito que nenhum. nós precisaríamos ter procedimentos estéticos de fato mais acessíveis, porque é muito bom se olhar e se sentir bem, né? Mas infelizmente, como eu disse, o insumo é muito caro, isso repassa muito caro, mas quando você decide investir, o primeiro ponto é confiar em quem você, né, procura para fazer e dá uma olhadinha, olha ao redor, vê se aquilo ali faz sentido, se igual a Regina trouxe pra gente, se tá tudo bem refrigerado. Tem paciente até que pergunta, eu posso ver o frasco? Eu mostro o frasco, a gente mostra o lote. E isso é importante também. Você tem um controle do frasco, do lote, da validade. Gente, você como paciente, você tem direito de falar, posso ver a validade? Posso ver o frasquinho? Você tem todo o direito de pedir isso. Não fique envergonhado, porque isso faz parte da segurança do procedimento. Você mostrar que está tudo às claras ali e o profissional vai se sentir que está fazendo tudo correto, vai se sentir super à vontade para te mostrar e te esclarecer qualquer tipo de dúvida nesse sentido. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre. Legal. Lindeza. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada, doutor André. É um prazer estar aqui.